Oiê, gente, bom dia! Meu segundo vídeo aqui no canal para explicar ainda sobre o meu intercâmbio voluntário. E agora eu vou falar mais detalhadamente como que é o meu dia a dia e o dia a dia dos residentes. Novamente lembrando para vocês que a minha comunidade era Corbanic Camp Hill Community. Vocês podem pesquisar no Insta, no Face, no YouTube. Tem um tanto de informação legal. Lembrando também que existem várias comunidades espalhadas no mundo com o mesmo projeto, Camp Hill. Vocês podem pesquisar o que mais interessar a vocês. E lembrando também que nem toda comunidade vai ser exatamente igual à minha. A proposta é a mesma, mas alguns podem variar na quantidade de dias off, de férias, de residentes, de voluntários, enfim. Eu vou falar da minha, que é Corbanic. Como funcionava? Lá a gente trabalhava 5 dias por semana. E cada voluntário tem 2 dias off diferentes. Por exemplo, o meu era terça e quarta, da minha amiga era quinta e sexta, e de algumas pessoas eram sábado e domingo. Segunda não era dia off de ninguém, porque era um dia que tinha reuniões, era o dia de planejar a semana. Toda semana era planejada em shifts. Como assim, Renata? O coordenador da casa monta um shift com o seu nome e onde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar à tarde e à noite, se você vai trabalhar de manhã e à tarde, então toda semana varia. Na minha casa, ela começou a dar essa função pra gente fazer, pra entrar num consenso, porque isso era um assunto que gerava um pouco de discórdia. Alguns achavam que estava havendo favoritismo, e foi muito legal. A gente sentava, reunia, porque tinha dia que a gente não ia trabalhar, tipo, só de manhã. Então, alguém falava, por que fulano não trabalhou? Então foi uma ótima coisa isso ter acontecido. E deu tudo certo, era uma harmonia muito massa dentro da casa depois que isso começou a acontecer. Então, tá, eu vou falar o meu dia aqui como se fosse de manhã, tarde e noite. Mas lembrando que não é sempre assim, novamente. De manhã, a gente tinha o horário de acordar. Os residentes tinham que ser acordados às 7 horas da manhã. São de 2 em 2 voluntários que estão no shift, né? Então, por exemplo, era eu e minha amiga. A gente ia preparar o café da manhã ali, rapidinho. Geralmente eles comem mingau de aveia, frutas, iogurte natural ou cereal. É uma coisa bem saudável, bem gostosinha. Mas se você não comer isso, lá tem outras opções que você pode comer, é muito aberto. E a gente começava a acordar os residentes. E a maioria deles não dá conta de tomar banho sozinhos. E, nossa, antes de eu ia pensar, meu Deus, né, como que eu vou dar banho a alguém? Tipo, é uma coisa muito íntima, mas, gente, se torna uma coisa tão natural. A gente coloca luva. Eles lavam as partes íntimas deles mesmo. A gente fala, poxa, aí eles lavam, né? Então, tipo assim, era muito tranquilo, por mais que pareça, uau, né, é uma coisa pesada. Não era. Então, eles tomavam o café da manhã, todos nós tomávamos juntos, e a gente ia lavar as louças. Alguns residentes eram aptos para ajudar, então enxugava, ia guardando, a gente tem que inserir eles nessas atividades. E a gente inseria. Dava o horário da oficina, em torno de 9 horas, se eu não me engano, a gente ia para as oficinas. Como eu disse, tinha oficina de cavalo, que eles iam cuidar desses cavalos, que esses cavalos pareciam pônei, tem foto aqui. Inclusive, eu vou pôr essa foto aqui, prometo. Pra vocês verem o tanto que eles são lindos. Tinha a oficina da fazenda, que aí você tinha que pegar os ovos das galinhas, pôr comida pros porcos. Até os porcos eram bonitos lá, sério. Lá era lindo demais. Eu não falei da beleza, da complexidade da beleza dessa comunidade. Também vou pôr uma foto aqui. Vou procurar. E coisas de fazenda, eles ajudavam a fazer. Tinha o da padaria, que eles fabricavam os pães que a gente comia nos tea breaks. Cada tipo de pão, tipo, sobrenatural. Tinha do artesanato, a gente fazia umas coisas muito legais. Lembrando que isso tudo com os residentes ajudando pra a gente inserir eles nessas atividades. Eram muitas atividades. Tinha um workshop que era cozinha, então eles preparavam o almoço. Lembrando que, tipo assim, é um residente com um voluntário, um residente com 2 voluntários. Então tinham N workshops que vocês podem encontrar a lista no próprio site do Corbanic. Você vai ser sempre integrante de 2, a não ser que tenha mudado. O meu de princípio era argila, que é chamado de pottery. E o café, gente, o café era na cidade, era muito legal, era lá em Perth não, Dunkeld, falei reto.
E a gente servia café, servia os bolos maravilhosos que me fizeram engordar 10 quilos. Eu posso falar sobre isso pra vocês também, que foi uma experiência muito difícil na minha vida. E vendia os artesanatos que a gente fabricava lá na comunidade. É muito interessante. E os mais aptos também, os residentes mais aptos, né, que não tinham tantas mobilidades, eles ajudavam a servir. Tipo, o povo sabia que era um café filantrópico, então todos já iam lá sabendo disso, né? Era muito interessante. Então, depois eu mudei do pottery pro artesanato, eu não tava dando muito certo, por quê? Os meus dias off era fim de semana. E eu achei isso um grande pesadelo. Eu ficava 5 dias no Potter, 5 dias no café. O café é o workshop mais exaustivo, porque você almoça, você já vai direto, você não tem descanso, você volta atrasado. Enfim, isso é uma particularidade que, se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar também que eu respondo. Mas enfim, eu pedi pra mudar. Porque fim de semana são os melhores dias pra você trabalhar na comunidade. São os dias que você viaja, que você passeia, de cinema. É muito legal, tipo, você junta com os voluntários, você junta com os residentes de uma maneira de descontração, não só de obrigação. Além de trabalhar os 5 dias na mesma coisa, fica um pouco cansativo quando você vê a grande diversidade de oportunidades que tem. Então eu troquei meus dias off pra terça e pra quarta. Foi os mesmos dias off da minha amiga, então a gente viajava para cidades lá dentro da Escócia, porque eu falei no outro vídeo, não sei se vocês viram, se não viram, vão lá ver, que os voluntários têm um carro para andar lá, a gente só precisa reservar ele e pôr o combustível. Então, de manhã a gente fazia isso, voltando, né? Ia pro workshop, terminava o workshop, ia almoçar, a gente almoçava, ajudava com as louças, tinha o descanso, eu nunca tive esse descanso devido ao meu seu café, mas você tinha. Logo em seguida você acordava os residentes, ajudava a escovar os dentes deles e ia pro segundo workshop, certo? Voltava desse workshop por volta de 5h30 da tarde e tinha um descansinho pra gente preparar o supper. Então a gente preparava uma coisa bem saudável também. Quem tava nesse shift da noite, então eu falei de 3 shifts, né? De quem estava nesse shift da noite. À noite, geralmente tem alguma atividade de descontração, ou era música, singing, a gente ia pra um salão que tem lá na maior casa, na casa principal. Tinha música, a gente dançava com eles e etc. E depois voltava pra casa, escovava os dentes, colocavam eles pra dormir. Assim terminou a rotina do dia a dia. Em dias esporádicos, tem dia que na parte da manhã tem natação, ou a gente vai lá pra Dunkeld ou pra Perth pra andar de bike com os meninos, os residentes. Então tem algumas atividades diversificadas. Alguns dias a gente ia conhecer uma outra comunidade, alguns dias à tarde a gente ia no teatro, mas o geral é isso. Fim de semana, no sábado, como eu disse, era um dia muito legal. A gente já começava mais tarde, era o dia da limpeza, mas juntava todos os voluntários que estavam trabalhando naquele dia, a gente limpava a casa bem rapidinho, depois ficava de boa, a gente ia para algum tipo de passeio. À noite chama Bible Circle, é um dia mais especial, sobre religião, a gente lia a Bíblia, era uma coisa que tipo, os próprios residentes respeitavam muito e era uma janta com mais coisas, tipo, mais bem especial mesmo, diversificado. Logo a gente já dormia. Domingo muito tranquilo, os residentes que eram religiosos ou a gente levava pra igreja que tem lá em Dunkeld. Depois era um almoço mais caprichado, geralmente um residente de uma casa vinha pra nossa. À tarde ficava super tranquila, à noite tinha um cinema na própria comunidade. A gente fazia pipoca, era muito legal. Então assim é a semana. E sobre os voluntários, gente, à noite, no fim de semana, durante a semana, a gente se reunia em alguma das casas da comunidade. A gente via filme, a gente jogava, a gente conversava, a gente tinha um lugar lá pra coworker fazer baladinha. Então, quem quisesse, a gente tinha esse lugar só pra gente. Inclusive, festa de fim de ano, a própria secretaria, né, o office lá, dava dinheiro pra gente comprar as comidas, bebidas, fazer o que a gente quisesse fazer. Então é uma coisa muito envolvida, sabe? Tem alguns eventos da comunidade que a gente ajuda a preparar, nossa, abre pra cidade ver. Tipo, é muito massa. É um ano muito, muito cheio de coisa. Eu tenho certeza que eu não falei nem 10% do que acontece aqui, por mais que eu
queira falar, porque é tanta coisa que talvez a gente não lembre, não sabe expressar em palavras. E é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aqui. Lembrando que lá no outro vídeo eu também falei sobre as férias que a gente possui, tudo certinho. Eu acho que eu falei praticamente tudo. Enfim, eu amei, tenho certeza que quem quiser ir participar dessa experiência também vai amar. Muita gente me pergunta, tem muito medo, se eu não gostar. Gente, se você não gostar, você vai embora. A única coisa que você vai perder é a sua passagem de volta, que eles só dão se você ficar lá 1 ano. Mas é só você ir embora, você não vai ter perdido nada. É muito, muito, muito especial mesmo. Você sai de lá transformado e, além disso, você ajuda a transformar a vida de outras pessoas. Então, eu posso falar sem sombra de dúvidas que é a melhor, maior experiência da minha vida. Não arrependo, recomendo a vocês. E é isso, pra todo mundo como eu, que não pode pagar por um intercâmbio, isso vai muito além das nossas expectativas. É algo que realmente tem que ser julgado no Brasil, porque é uma oportunidade única. Beijão, fiquem com Deus, até a próxima.